o Lula, ele visa tirar o Toffoli do STF também em meio a esse escândalo do caso Master. Ele pretende fazer isso com medo de impactar, né, na sua campanha política. Então, de alguma forma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a atuar nos bastidores para tentar afastar o ministro Dias Toffoli do STF. Segundo o jornal O Globo, que divulgou essas informações, na feira, interlocutores relatam que o petista tem incentivado pessoas próximas ao magistrado a convencê-lo a pedir licença sob alegação de saúde. Olha só que situação, hein? A estratégia inclui, pelo menos num prazo médio, uma saída definitiva da corte. Então, nesse caso, seria uma saída temporária, para depois, de fato, ele pedir para sair, literalmente. E aí, nesse caso, Pedro, eu gostaria de saber a sua visão sobre isso, porque essas informações ainda podem piorar, né, em relação aos celulares de Daniel Vorcaro, que ainda estão sob investigação, né, ainda mais na sala cofre, agora que o ministro André Mendonça pediu sigilo em relação às informações pessoais do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Enfim, mas a gente sabe que o ministro Dias Toffoli também está mega envolvido nesse caso do Master. E agora o Lula praticando esse ato de pedir afastamento, né, tentando realmente intervir positivamente no caso. Você acredita que isso seja uma estratégia política dele realmente tentar minimizar o impacto que pode gerar para ele? Porque a gente sabe também que ele deve estar envolvido com todo esse escândalo, ou pelo menos sabia de tudo isso, né? Não tenha dúvida, hein? Enxergo que esse, de fato, é o objetivo e é o anseio do Lula, mas na prática é óbvio que o Dias Toffoli não vai ceder. Não tem motivo para ele fazê-lo, visto que ministros da Suprema Corte aqui no Brasil foram ungidos, inclusive pelo próprio consórcio toga petista, que hoje ataca esses ministros da Suprema Corte, só que eles foram ali o concreto, né? Eles foram a estrutura que ajudou a moldar esse Olimpo, criado e hoje capitaneado pelo Alexandre de Moraes. Não faz sentido o Dias Toffoli, nesse momento, né, se afastar temporariamente ou renunciar ao seu mandato, assim como fez o Barroso. Porque hoje, com o escândalo vindo à tona aí, todo mundo no Brasil já sabendo que o senhor Dias Toffoli e os seus familiares estão envolvidos até o pescoço nesse que, com certeza, é o maior escândalo de corrupção da história da nossa República Federativa, ele não vai, em nenhuma hipótese, né, desistir ou de ser ministro do Supremo, porque ele sabe que hoje essa é a maneira mais eficaz de se blindar da justiça. Porque nós, infelizmente, temos hoje um Senado Federal que é frouxo, um Senado Federal no qual o seu próprio presidente já falou que se tiver 81 assinaturas, né, pedindo ali o impeachment de ministro, ainda assim ele não vai instalar ali a abertura de um processo de impeachment para apreciação do plenário da Casa no tocante ao impeachment desse respectivo ministro. Ou seja, o Senado ficará acuado, mas o seu próprio presidente já disse que, em hipótese alguma, vai partir com essa decisão de capitanear o impeachment contra o ministro da Suprema Corte. Ou seja, Dias Toffoli, mesmo estando acuado, hoje, o único poder de barganha que ele tem para tentar, de certa forma, blindar as investigações, ou até mesmo conversar com o ministro relator. Sabemos que eles ali, naqueles teatros que fazem ali na TV do próprio Supremo ali, que vídeos vazam no YouTube, enfim, eles ali em alguns momentos trocam farpas, né? Já tivemos o próprio André Mendonça e Alexandre de Moraes trocando farpas públicas, e outros ministros também. Se a galera das antigas aí vai lembrar de farpas que foram trocadas entre Barroso e Gilmar Mendes, inclusive que eram estudadas, né, em escolas e academias de direito, mas não faz o menor sentido ele, nesse momento, abrir mão desse cargo, porque é a única maneira que ele tem de se blindar dessas investigações. A partir do momento que Dias Toffoli deixe de ser ministro, ele imediatamente, né, será preso, terá sua prisão preventiva decretada, porque já há diversas provas contra ele, inclusive provas recentes, né, com ele supostamente tentando, né, obstruir a justiça e impedir que o escândalo do Banco Master fosse, de fato, para frente com prisões decretadas, né, prisão, por exemplo, do próprio Daniel Vorcaro. Eu acredito que se o Dias Toffoli ainda fosse o ministro relator desse caso, com certeza Daniel Vorcaro ainda estaria solto, o seu cercário talvez ainda estivesse vivo, e o jornalista, né, Lauro Jardim, da Rede Globo, provavelmente já teria sido espancado até esse momento, né, porque era ali o objetivo de Daniel Vorcaro, né, espancar o jornalista da Rede Globo, e por essa razão, né, dentre outros, ele foi preso porque ele era uma clara tentativa de obstruir a justiça, visto que o jornalista simplesmente trazia a informação.
quando você não consegue atacar a notícia, né, uma tática desses psicopatas é justamente atacar o mensageiro, e foi isso que o Daniel Vocaro fez, e até por um desses motivos que ele hoje voltou para a prisão.